pessoal. Então, João, capítulo 6, versículo 33. Não vou, todo culto é em matéria nova. Só a entrada que é igual. 6,63. Capítulo é 6, versículo 63. 6,63. Diz assim: o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são Espírito e vida. O que é isso? O plano da casa do homem, ele não aproveita na obra de Deus, porque a obra é dirigida pelo Espírito Santo. E às vezes nós queremos nas coisas de Deus, nos planos de Deus, colocar os nossos planos, ou a nossa vontade, ou ter a nossa direção. Não, não. Jesus foi claro: sem mim nada podeis fazer. Só recapitular rápido que eu falei no outro culto. Aqui no livro de Romanos, capítulo 9, é o caso de Abraão, Sara e Agar. Rápido. Capítulo 9 de Romanos, versículo 6. Não que a palavra de Deus haja faltado, porque nem todos que são de Israel são israelitas. Nem por serem descendência de Abraão são todos filhos, mas em Isaque será chamada a tua descendência. Isto é, não são os filhos da carne que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa são contados como descendência. O que ele está dizendo? O Abraão chegou um momento que ele deixou o plano de Deus e seguiu um plano da Sara. A Sara trouxe um plano que a maioria conhece, é Gênesis 16. Não leio agora que eu já dei no culto das 2 horas. Só comentando. Ela chegou e disse: Abraão, o Senhor me tem impedido de gerar, eu não estou engravidando. Tem aqui Agar, minha serva, vão ter filhos através dela. Um plano que não era nada escandaloso, que era comum lá entre eles, mas não era o plano de Deus. Aquilo deu dor de cabeça para o Abraão, porque entre ele e a Sara houve discórdia, e até a comunhão com Deus dele durante 13 anos não foi a mesma, tanto que depois de 13 para 14 anos que Deus se revelou para ele. Então deu dor de cabeça. O Paulo fala ainda mais em Gálatas, capítulo 4. Você está Romanos, Coríntios, Gálatas, capítulo 4, versículo 21, diz assim: dizei-me vós, o que quereis estar debaixo da lei? Não ouvis vós a lei? Porque está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da escrava e o outro da livre. Todavia o que era da escrava nasceu segundo a carne. O que é isso? Segundo o plano do homem. Não foi plano de Deus. Não foi plano de Deus. Às vezes o plano do homem parece direito, mas não é. Lembra de Provérbios 14, 12? Há caminho que é o homem parece direito, há plano que parece direito. O final dele dá dor de cabeça, final de morte. Foi o que aconteceu aqui. Todavia, o que era da escrava nasceu segundo a carne, mas o que era da livre por promessa, quer dizer, foi o que Deus falou. O que se entende por alegoria, para nós também vale, porque estes são os 2 concertos, um do Monte Sinai, gerando filhos para a servidão, que é Agar. Ora, esta Agar é Sinai, o monte da Arábia, que corresponde a Jerusalém, que agora existe, pois é escrava com seus filhos. Mas em Jerusalém, que é de cima, é livre, a qual é mãe de todos. O que está dizendo para nós? As coisas de Deus, dos homens, são para terminar aqui, irmão. A de Deus não vai continuar para sempre. Nós somos do alto. Lembra que eu falei lá que tem quantas vezes você vê os irmãos discutindo, né? Entrando nas polêmicas, né? Isso, aquilo. Não, nós não somos direita nem esquerda, nem nós somos do alto, nós somos de Jesus, pessoal. Nós não podemos entrar na briga dos homens, os homens passam, o que permanece é a palavra de Deus. Então, mas resumindo, o plano de Sara deu dor de cabeça, talvez o seu plano está te dando dor de cabeça. Você tem que pedir a Deus a direção, para Deus falar e Deus lhe dirigir. Aí contei no culto anterior, também resumo, que o Israel estava passando um momento difícil. Samuel envelheceu, todo mundo envelhece. E os filhos de Samuel não seguiram o caminho dele. Aí os homens de Israel, os experientes, chegaram: ô Samuel, teus filhos não estão no teu caminho. Conceda-nos um rei, pede, nós queremos um rei como as outras nações. Foi bonito o que eles pediram, mas não era plano de Deus também. Eles não pediram nada demais, as nações tinham um rei, um soberano, mas Deus queria ser o soberano daquela nação. Na hora certa Deus poderia dar, mas eles se adiantaram, e Deus permitiu, e levantou Saul, que era o mais alto deles, e levantou Saul, mas o Saul também deu dor de cabeça para Israel. Por quê? Deus mandou ele fazer de um jeito, ele fez de outro jeito, em 2 ocasiões, até que Deus disse: olha, eu vou levantar um homem segundo o meu coração. Aí eu simplifico dizendo, resumo dizendo, Saul foi permissão de Deus, Davi foi vontade.
Você tem que escolher, você quer permissão? Pecado não, pecado, estou fora. Pecado eu não quero nem saber, você nem ora a Deus. Mas às vezes é algo que não é pecado, mas não é o plano de Deus. Quer dizer, a Sara não era uma devassa, uma mulher sem vergonha, que ofereceu uma amante para o marido dela. Não, era uma coisa comum entre eles, mas não era o plano de Deus. Quer dizer, o que Israel pediu? Que queria um rei como as outras nações, mas Deus queria ser o soberano deles. Então, quando você despreza o plano de Deus para seguir o seu plano, lhe dá dor de cabeça. Agora nós vamos entrar em matéria nova, né? Que eu falei, corri bastante aqui para chegar. Vamos para Jó, capítulo 15. Agora nós vamos falar do perdão, da misericórdia de Deus. Os amigos de Jó tentam convencer o Jó que não adianta ficar argumentando com Deus. E em parte eles tinham razão. Vamos lá, Jó é antes de Salmos, capítulo 15, versículo 3. Diz assim: arguindo com palavras que de nada servem e com razões que de nada aproveitam. O que eles estavam entendendo? Que o Jó tinha cometido pecados, e que o Jó agora estava tentando convencer, ou se convencer, ou convencer o próximo e o próprio Deus, e também com palavras que eles estão dizendo aqui, com palavras que nada servem, com razões que nada aproveitam. Também isso vale para nós. Por quê? Se nós erramos, vamos voltar aqui na Bíblia, Provérbios 12, 17. Tem erro na minha vida, na sua? Temos que fazer isso aqui. O quê? O que diz a verdade manifesta a justiça, mas a testemunha falsa engana. Não brinca com Deus. Você quer realmente a ajuda de Deus? Errou, vai e fale toda a verdade. Lembra da mulher com a hemorragia? Não precisa ler, ele coloca ali, eu leio com vocês, Marcos 5,35, coloca por favor, Marcos 5,35, não, desculpa, é o 34, é o 34, é 33, pronto. 33. Então a mulher, que sabia o que ele tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se, prostou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. Eu me enganei aqui no meu esboço, eu botei 35, 33. Então, falo toda a verdade. Você quer a ajuda de Deus? Fala toda a verdade. Mas só a verdade não vai funcionar. Como assim, pastor? Agora que você vai ver. Vamos voltar para a Bíblia? João capítulo 5. João capítulo 5. Versículo 30. Eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma. Como ouço, assim julgo, e o meu juízo é justo, porque não busco a minha vontade, mas a vontade do Pai que me enviou. O que é isso? Com seus argumentos, você não consegue convencer Deus, por mais que você fale a verdade. Mas Jesus, orando ao Pai, ele disse: Pai, a tua palavra é verdade. A minha confissão, ela tem que estar, entenda bem, carregada de algo mais. Vamos ver na frente. 31. Se eu testifico de mim mesmo, o meu testemunho não é verdadeiro. Há outro que testifica de mim, e eu sei que o testemunho que ele dá de mim é verdadeiro. Vós mandaste a João, e ele deu testemunho da verdade. Eu, porém, não recebo testemunho de homem, mas digo isso para que vos salveis. Pastor Jaime, como é que a pessoa vai se salvar então? Tá bom, vamos para o último livro. Qual é o último livro? Apocalipse. Dei semana passada para vocês. Capítulo 5. Capítulo 12, desculpa. Me traz de novo. Capítulo 12, versículos 10 e 11. Capítulo 12, Apocalipse 12, 10. E ouvi uma grande voz no céu que dizia: agora chegada está a salvação e a força e o reino do nosso Deus e o poder do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derribado, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. O diabo é acusador, irmão, vai lhe acusar. Aí diz: e eles o venceram, como? Pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. Falar a verdade, tem que falar a verdade. Mas Deus, eu estou aqui lhe pedindo perdão pelo sangue de Jesus. Falo a verdade, porque a tua palavra diz: se confessarmos os nossos pecados, o Senhor é fiel e justo para nos perdoar, e o sangue do teu Filho nos purifica. Ou seja, eu não posso me apresentar a Deus só com a confissão, eu tenho que me apresentar com o sangue de Jesus. Bonito isso aqui, né?
Você vai com sangue, o sangue que tira o pecado. Lembra? João Batista estava lá no Jordão batizando as pessoas, olhou para o lado e viu Jesus. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, quando eu confesso a Deus e eu falo pelo sangue, meu irmão, na mesma hora, seja qual for o pecado, foi tirado, acabou, nós vencemos o diabo. Ele não terá como nos acusar. Não vai ter. É que eu digo, você vai ter surpresas no céu, vai chegar lá e vai encontrar um camarada que era de má fama. Mas o que houve? No finalzinho ele se converteu, ele aceitou o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Ele aceitou o plano da salvação. E quantas pessoas não fazem isso? Tem que aceitar. Então, vamos voltar no Jó, para entender aqui o que ele falou aquela hora, os amigos tentando mostrar para o Jó. Não adianta esses argumentos, são os nossos, pessoal. Nós estamos com argumentos aqui que talvez não está funcionando. Mas Deus, eu sou tão mal, foi um escorregão que eu dei, eu sei que eu errei, tem misericórdia de mim. Deus, eu confesso em nome de Jesus, o Senhor me perdoa. Me lava no teu sangue, no sangue de Cristo, no sangue do Cordeiro. Está escrito, se confessar os nossos pecados, ele está dizendo, ele diz, Jó, falei para você e fugi daqui. Deixa eu pegar Jó capítulo 15 é o capítulo 3, é o versículo. Arguindo com palavras que de nada servem e com razões que de nada aproveitam. Não adianta. Tem que ser a verdade, sim, mas com o sangue do Cordeiro. Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho. Fale a verdade para Deus, abra o coração, não adianta tentar, porque senão você está entrando que não vale. Quem lembra onde nós começamos, pessoal? João, capítulo, segunda parte, capítulo 6, versículo 63. E ele diz então, capítulo 6, versículo 63, é capítulo 6, me induziram ao erro agora, eu tenho cola aqui, 6,63, o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. Dá dor de cabeça, meu irmão, dá, não adianta você ficar prometendo para Deus isso, prometendo aquilo. Quem é que não tomou um dia essa palavra, Deus, o Senhor me perdoa, mais a saber, eu te prometo que eu não vou fazer mais isso. Já ouviu alguém falar isso? Isso não adianta, irmão. Deus, é a tua misericórdia, é a tua graça, Deus, eu preciso do perdão, me lava no sangue de Jesus, eu errei, eu preciso da misericórdia, preciso do teu perdão. O Senhor tem misericórdia, Ele não só perdoa, que você falou a verdade, mas você clamou pelo sangue, e o sangue então vai, lava e purifica você. Agora a carne não adianta, o plano do homem, fazer penitência, prometer a Deus, fazer promessa, não vai adiantar nada, vai dar dor de cabeça, como foi o caso de Sara, como foi o caso de Saul, que foi o caso de Israel, e muita gente está com dor de cabeça. Não, vá diante de Deus com toda a sinceridade.